esse negócio vai durar um tempo suficiente a ponto dele conseguir reverter a questão das midterms. Tem uma pergunta bem Tem uma interessante aposta, aqui. entendeu? Isso é uma aposta. Deixa eu só continuar na pauta. Posso... A gente vai continuar nessa pauta, eu acho, o programa inteiro. Não, mas é que eu tenho uma coisa. O Trump disse que os navios foram aniquilados, que grande parte das baterias antiaéreas foram aniquiladas, os jatos foram aniquilados, que o líder foi aniquilado, que os pontos do Irã foram aniquilados, e eles continuam numa batida de resistência muito grande, atacando os países ao redor ali, que está criando-se um ambiente terrível, principalmente Dubai, né? Que, pô, meu Instagram só dava Dubai para cima para baixo. Todo mundo em Dubai todo o tempo. Acho que muita gente não vai para Dubai por um bom tempo agora. Como é que é a tua cabeça sobre isso? O Irã não foi muito afetado? Tipo assim, a força de guerra do Irã não decaiu de 100 para 30 depois de todos esses ataques aí, da morte do líder, da morte do conselho, aquele lá que botaram uma bomba no dia lá e mataram todo mundo. Como é que é a tua cabeça em relação a isso? Porque não me parece... Quanto tempo mais o Irã Quanto tempo o Irã consegue resistir até virar um estacionamento? Então, você não consegue derrubar um regime com ataque aéreo, só com ataque aéreo. Você não vence uma guerra só com ataque aéreo. Por uma questão puramente geográfica. Em última instância, você está voando, você está lá em cima, você está longe, e o cara está ali. Você precisa chegar nele. Você precisa ocupar o território, você precisa ficar uma bandeira, falar você não está mais... Se não tiver boots on the ground, não derruba. Boots on the ground pode ser soldados americanos ou pode ser uma rebelião, uma revolução interna dentro do Irã, que o Trump sinalizou no começo da guerra que ele iria armar os curdos, para os curdos irem lá lutar contra o regime. E aí ele recuou. Mas que tamanho que tem o regime, professor? O regime tem milhões de pessoas, apoiadores. É uma máquina que está lá desde 1979. E assim, você matou o líder supremo, que está lá há 46 anos, e quem assumiu? O filho dele. E nós precisamos entrar um pouco mais no detalhe. O pessoal gosta de botar o filho para substituir, né? Agora, só que tem uma questão muito mais relevante no contexto do Irã, que significa escolher o filho. Porque o Irã, o regime islâmico da Revolução Islâmica, derrubou uma monarquia. E a origem, a estrutura de uma monarquia, ela é ser hereditária. Então vai de sangue, vai para o filho. Uhum. E a Revolução Islâmica nasceu com um propósito. Falando, não é para ser hereditário, e aí fez a mesma coisa. E por que ela fez a mesma coisa? E isso tem um significado muito importante para entender a capacidade de resistência do regime. Dentro do regime, você tem basicamente 3 facções, que são o escritório do Ayatollah, o Khamenei, que morreu, e a estrutura dele, o grupo seleto que está com ele, a estrutura de poder dele, a guarda revolucionária, e um outro grupo que são outros ayatollahs um pouco mais moderados, ainda são ayatollahs, ainda querem uma teocracia, ainda querem uma série de coisas, mas são forças diferentes ali dentro. E quem que estava dominando o país? O ayatollah e a guarda revolucionária. Com a morte do líder supremo, abriria espaço para essa terceira força chegar no poder. Ia ter uma briga interna entre essas 3 forças. Quem é que vai tomar o poder? A escolha do filho dele é um sinal de que as 3 forças olharam e falaram: não vamos brigar, vamos nos unir, vamos escolher aquele que manda o recado para os Estados Unidos e para Israel, que é: vocês mataram o nosso líder? Tá aqui uma continuidade dele, muito mais novo, com muito mais energia, muito pior. Então, esse é um recado. O regime está intacto. E nós vimos um monte de manifestações nas ruas de apoio ao regime. E as manifestações contrárias ao regime que estavam acontecendo em massa antes, elas continuam acontecendo ou pararam? Não, pararam. Numa conta pararam ou abafaram? Não, numa conta falaram que 7 mil manifestantes foram mortos, na outra 30 mil. Você não tem arma, você não tem como resistir. Você começa a morrer, você fala: bom, desculpa, como é que eu vou vencer esses caras? Eu não vou vencer. Então eles pararam. Se no Brasil o cara tem coragem de ir pra rua, fazer manifestação, porque as pessoas foram presas, imagina no... Então, você não vai para um lugar que se tu morresse. Você vai tomar tiro na cabeça, entendeu? De sniper em cima de prédio, só porque você está andando ali junto, não é?
Você tem sniper colocado nos prédios, você tá na rua andando, manifestando, de repente, puf, o cara cai do seu lado e morre. É isso. Então, assim, e agora estão no meio de uma guerra. As pessoas não vão sair nas ruas, né, aqueles que são contra o regime, para tentar lutar contra o regime. Então, isso não vai acontecer. Tudo que você descreveu, a capacidade do regime ou do Irã militar foi degradada? Claro, bastante, mas não o suficiente. Porque o Irã tem estoques, não infinitos, mas de milhares de drones baratos que continuam sendo produzidos enquanto a guerra está acontecendo. E eles estão todos em bunkers subterrâneos e eles não precisam... Você lançar eles é muito fácil. E isso tem um estrago gigantesco. Está destruindo os Emirados, o Catar, o Bahrein, a Arábia Saudita. Por que o Irã está atacando ao redor? Não são aliados de longa data? Por duas razões. A primeira vocês são amigos e aliados dos Estados Unidos. E vocês têm bases americanas no seu território e vocês estão com o meu inimigo. A segunda eu vou aumentar o custo dessa guerra tanto que vocês vão fazer ou vão atormentar os Estados Unidos para parar com a guerra. Mas o petróleo alto é bom para o Oriente Médio. Se você não consegue vender, não é, né? Tem uma pergunta aqui, professor. Porque é o seguinte, olha o que aconteceu. O Iraque desligou a produção. Desligou, porque ele não tem capacidade de estoque. Você está produzindo, vai entrando no navio e vai embora. O navio não sai, você tem que estocar. Se você não tem capacidade para estocar tanto, você tem que desligar, porque você vai começar a jogar petróleo aonde? No chão, na rua. Então você desliga, só que desligar um poço, né? Não é um negócio, não é uma coisa comum. Os efeitos geológicos daquilo são gigantes. Você pode estragar o poço. Sim. O Iraque já desligou, o Kuwait estava desligando, depois viria os Emirados, a Arábia Saudita que consegue aguentar mais tempo porque ela tem mais capacidade de armazenamento de petróleo. Mas chega uma hora, dependendo da duração da guerra, que a Arábia Saudita vai ter que desligar. O Catar desligou a produção de gás. Não porque não pode estocar, mas porque está com medo que exploda o negócio porque caiu um drone do lado. Então, e aí tem um outro problema que você falou. As pessoas vão ficar muito tempo sem ir para Dubai. Essas economias, esses países eram polos de estabilidade numa região de caos. E isso foi abalado. E elas vivem não só do petróleo, vivem desse dinheiro, vivem desse hub logístico, desse hub internacional. E isso está em xeque. Então, para esses países, as consequências são muito profundas e de muito longo prazo. Só que eles têm um dilema muito mais complicado. Ceder agora e falar para os Estados Unidos parar, eles assinaram a sentença de morte ou de escravidão eterna do Irã. O Irã, a qualquer momento, lança 2 drones desses e eles entram no espaço aéreo de um desses países, acabou. Entra todo mundo em pânico. O Irã tem uma faca enfiada no pescoço de todos eles para sempre. O que eu estou escutando é que nos bastidores eles estão virando para o Trump e falando: não para mais agora. Agora precisa derrubar. Se não derrubar eles, a gente nunca mais vai conseguir viver aqui nesse lugar. O que o Irã quer? Que eles mudem de lado. Abandonem os Estados Unidos. Em última instância, o Irã pode exigir: eu quero que vocês fechem as bases americanas aí. Óbvio que eles não vão fazer isso. Mas se o Irã continuar ameaçando e falar: eu vou continuar te atacando. Se o Trump unilateralmente disser: acabou a guerra, alcancei os meus objetivos. E aí os países do Golfo, os países árabes e Israel estão sozinhos para lidar com o Irã. O Irã percebeu que ele tem um poder que ele nunca tinha testado. Todo mundo sempre teve o medo. Se entrar em guerra contra o Irã, ele vai fechar o Estreito de Hormuz. Ninguém sabia se ele conseguia fechar. Isso nunca foi testado. Ele não vai fazer isso, isso é muita loucura. Se ele fizer isso, o mundo inteiro vai entrar lá para abrir. Ele fez isso num momento que o mundo está inteiro dividido. Nem os europeus estão indo lá. Os europeus abriram um canal de negociação direto com o Irã para falar: deixa os meus navios passarem. Mas